equivocada, mas foi uma decisão que ele tomou. Então, todo filho que faz isto, sabe que vai colher alguma coisa pesada ao longo da sua vida. Aqui está claro que o rapaz ficou com uma vida vazia, com o bolso vazio e também com o estômago vazio. Eu quero comer comida de porco, ele dizia, mas ninguém lhe dava nada. Então, às vezes, os pais ficam brigando com os filhos, anos dentro de casa, os filhos com os pais, por causa desse tipo de rebeldia. O Pai Celestial, que é a figura deste pai que nós estamos lendo, quando o filho disse, eu quero ir, ele diz, vai, vai. Provérbios 17, 25 diz, o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. Filho, você tem aqui a minha proteção, você tem aqui tudo que eu tenho, você é meu. Mas ele diz, não, 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 eu quero seguir a minha vida. O rebeldia. Olha, há uma hora que os filhos têm que cortar o cordão umbilical com os pais. Só que este foi prematuro. Nós não criamos filhos, eu disse aqui no domingo, para viver com eles a vida toda. Não, nós criamos filhos por um período. Depois nós preparamos, ensinamos para que eles sigam a sua vida. Neste caso foi o filho que se rebelou contra o seu pai. Então, o pai deixou ele ter as suas próprias experiências. E o que o pai fez, enquanto o filho estava na terra distante, gastando dinheiro, vivendo dissolutamente? O que o pai fez? Esse pai simplesmente aguardou em Deus. Simplesmente aguardou no Senhor a solução. Você sabe de uma coisa? Tarde ou cedo, quem é de Jesus, quem é predestinado, olha, ele pode estar no fundo de uma cisterna, ele pode estar no fundo do poço. Haverá uma hora que Deus diz, basta, volta. Tarde ou cedo, isso acontece na vida desse filho. Volta. Amém? Que esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Então, quando o filho faz uma escolha que não está debaixo da orientação dos seus pais, também os pais não têm como controlar. Quantos filhos dão mais ouvidos a um amigo, à internet, às novelas, ao colega da escola, do que o próprio pai? Então, minha amada, meu amado, se você tem um filho desligado, longe, e não está mais na união com a sua família, não se acuse. Não se sinta culpado por isso. Se você não tem os seus filhos sob controle, você não pode ser responsável pelas suas ações. O que Deus está mostrando é que quando alguém se rebela contra os seus pais e começa a querer ter as suas experiências, ele vai aprender com seus próprios erros. Ele vai colher as suas consequências. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E eu sei, o que eu estou dizendo é muito difícil, mas às vezes é a única forma de se aprender, é com o sofrimento da vida. É difícil, mas nós precisamos dizer que às vezes só se aprende sofrendo. Ora, se chega uma hora e o filho que é criado no Evangelho, chega aos 18 anos e se vai, não há uma resposta para isso. Às vezes há pais que deram tudo, se esforçaram, se lutaram, batalharam, investiram no seu filho, e o filho chega a essa idade, vai embora ou desaparece e não volta mais. Não há uma resposta pronta para isso, amado. Filho é filho, cada personalidade é uma personalidade, cada caráter é um caráter. Então é difícil, mas a Bíblia diz que aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, colhe. Então, o primeiro aspecto desse filho foi a rebeldia. Uma coisa é um desligamento normal.
para namorar, para noivar, para casar, e a família continua com os mesmos vínculos afetivos. Mas há casos de filhos que nunca mais telefonaram, nunca mais ligaram, nunca mais disseram nada. E você que teve que quebrar pedra para formar o seu filho, ou preparar o seu filho, e agora não está. Isso é muito doloroso. Agora vamos estudar a segunda fase, a fase da reavaliação. Sabe, amados, há um momento, depois da rebeldia, um dia, que é bom que começamos a entender e que possa acontecer ao se afastar um filho, cai numa reavaliação das coisas da vida. Olha o que acontece em 100% dos casos, se é um eleito. Veja o que diz a palavra de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Diz assim: então, caindo em si, vamos parar aqui. Caindo em si, quer dizer que esse filho estava fora de si. Mas quando uma pessoa se rebela contra a família, ele está fora da realidade, ele está fora do eixo, ele está fora das regras do reino, ele está fora dos desígnios de Deus. Então ele fez, cavou, semeou, colheu fome, necessidades, bolso vazio, estômago vazio, vida vazia, e de repente ele cai em si. De repente ele cai em si. Quem é que faz essa obra do cair em si? Quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo de Deus, amado. É o Espírito Santo de Deus que faz um filho que está longe, colhendo os seus erros, as consequências dos seus atos, cair em si. Sempre, se for de Deus, sempre haverá esta reavaliação da sua vida. Mas é Deus que faz isso. Poderia este filho estar fora da casa do pai? Não. Mas o pai permitiu que ele tivesse experiências dolorosas. Permitiu. Foi ele que quis se rebeliar, fazer a rebeldia contra o seu pai. Foi ele que pediu a parte na herança. Foi ele que disse, eu vou. Foi ele que se afastou. Foi ele que foi por uma terra distante da casa do seu pai. Então, essa foi a atitude da rebeldia. Mas o eleito de Deus, o predestinado, há uma hora que ele cai em si, disse a palavra. Então, esta reflexão, se o pai foi bom pai, se os pais investiram em ensinamento, se os pais deram a cobertura afetiva correta ao filho que tinham que dar, meu amado, não pode ser de outra forma. Haverá um dia que a pessoa cai em si. Haverá um dia que a pessoa cai em si. Ainda no versículo 17, na parte final, diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olha a avaliação que ele estava fazendo em sua mente, daquela situação que ele estava vivendo. Olha, as consequências de um ato mal praticado e de uma decisão equivocada. Veja, na casa do meu pai eu tenho fartura, e eu aqui estou passando fome. Meu amado, não existe laço melhor do que um laço de família, não existe. Eu prefiro comer um arroz com feijão na casa da minha mãe que comer um prato fino num restaurante de um ímpio. Eu adorava um franguinho que a minha mãe fazia. Todo domingo ela me chamava, eu e minha esposa e meus filhos, para comer esse franguinho assado. Eu adorava. Onde é que eu estava com a cabeça? Deve ter dito esse rapaz. E veja o que aconteceu com ele no versículo 18, 15 de Lucas. Disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha que está mudando a atitude. E lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e diante de ti. Ele caiu em si. Deus fez ele cair em si. Ele viu a asneira que tinha feito. E essa é a nossa esperança para os pais. Tem essa esperança para aqueles pais que estão aqui ou nos assistindo pela internet, que os seus filhos feriram,
que os seus filhos saíram, que os seus filhos o abandonaram, não ligam, não telefonam, não querem mais saber. Mas há uma hora que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida deste filho rebelde, amado. Haverá uma hora, é o tempo de Deus, mas uma hora que Deus começa a operar na vida da pessoa e a pessoa reconhece o seu erro. Reconhece o seu erro. A casa da minha família é o laço de amor, de afetividade. Deus não nos fez para termos pais e depois romper relações com Ele, com os filhos ou com os netos. Deus não quer isso. Deus quer a família unida no Senhor. E hoje, poucas são as famílias que conseguem juntar no final do ano, às vezes 10, 15 membros. Porque às vezes as pessoas não sabem como proceder quando os filhos ou as filhas se afastam. Ora, ninguém muda até se sentir desesperado. Ninguém muda. E este rapaz, houve um dia que diz: eu aqui comendo comida de porcos e o meu pai com toda a fatura. Você sabe, até você se sentir desesperado, até ele se sentir desesperado, se você não for temente a Deus, até a pessoa se sentir desesperada, ela vai até em busca de comida de porcos. Às vezes, um desespero, às vezes, um momento drástico na vida da pessoa, faz a pessoa refletir e dizer: eu vou voltar a ter comunhão com meu pai. Ou seja, este filho mudou a sua atitude, mudou o seu posicionamento. Como a Bíblia diz, ele caiu em si. Agora, o que eu devo fazer neste caso? Vamos ver a terceira fase, que é o retorno à casa do pai. Porque muitos filhos, na hora que querem voltar, depois dessa reflexão, deste arrependimento, às vezes recebem uma resposta dura de um pai ou de uma mãe. E isto que vamos aprender. Falamos do filho, falamos da rebeldia, falamos da reavaliação que o filho faz da vida, e agora nós temos que falar do seu retorno à casa. Então, o que um pai e uma mãe devem fazer quando os seus filhos estão desligados, não ligam, não telefonam, não escrevem, não vê comer no Natal, não dá presente? Olha, o primeiro lugar, esse para mim é o mais importante. Ore todos os dias pelos seus filhos. Esse é o primeiro ponto e o mais importante enquanto os filhos estão longe, estão querendo voltar. Ore todos os dias pelos seus filhos, porque um filho que se afasta dos seus pais e que são tementes a Deus, olha uma coisa, estão sempre sob ataque de um inimigo. Então, ore todos os dias pelos seus filhos. Segundo lugar, entregue-os a Deus. Esse é o segundo ponto que o pai deve fazer. Entregue os seus filhos ao Senhor, espera nele, acredite. Deus está atento aos nossos filhos, amados. Deus está atento aos nossos filhos. Terceiro lugar, aguarde com paciência no Senhor. Às vezes esse item é difícil, em certas dificuldades, ter essa paciência, mas temos que aguardar com paciência no Senhor. É o tempo de Deus que nós temos que aguardar. Amém? Então, devemos orar, devemos entregar os nossos filhos ao Senhor, acreditar e, em terceiro lugar, aguardar com paciência no Senhor. Mas talvez você diga: bispo, já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos. Não importa, amado. Meu amado, Deus está trabalhando no coração, Deus está no controle. É assim que nós temos que pensar, acreditar. Deus está trabalhando no caráter do teu filho, amado. Porque olha, tarde ou cedo, de um estado de rebeldia para um estado de reavaliação, só Deus operando. Só Deus operando. Não há outro caminho. Psicologia, nada disso. É só Deus operando. Não adianta ir lá ver se as cartas, mapa astral, tudo isso é mentira. Nada disso funciona.
Agora o retorno, vamos ver como o pai deve proceder neste caso do retorno. Porque é crucial você saber, como um pai evangélico, o que fazer quando o filho ou uma filha volta. Porque a tendência é a crítica, a tendência é o julgamento, a tendência do pai é dizer, você não presta, você não vale nada. Amados, não faça isso. Nós precisamos saber qual deve ser a atitude de um pai evangélico ou de uma mãe evangélica quando um filho volta por Deus, porque Deus, vamos ver que a palavra nos ensina. Em Lucas capítulo 15, no versículo 20, diz assim, veja o ensinamento deste versículo. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e tirou o cinto da calça e deu no... Ah, não é isso que ele está ensinando. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo em seu caminho, abraçou e o beijou. Este é o ensinamento de Deus para esta situação. Ele deixou o filho ter as experiências, ele deixou o filho aprender com seus próprios erros, ele deixou o filho voar com as suas próprias asas, para o filho dizer, puxa, não tem coisa melhor que a casa da minha família. Amados, não tem coisa melhor que a igreja Cristo vive nesse Brasil, amado. Isto aqui é endereço de Deus, amados. Aqui é a casa do Senhor. Para aqueles que estão nos assistindo e saíram daqui, volta. Se arrependa. Vem. Veja o que diz em Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Que Deus está ensinando? Deus manda acolher uns aos outros. Essa é a atitude que Deus quer de nós. Essa tem que ser a nossa atitude como homens e pais evangélicos. Mas bispo, meu filho está nas drogas, a minha filha está com uma gravidez precoce, eles têm problemas. Amado, esteja pronto para acolher. Esteja pronto para acolher o seu filho. O nosso Deus é um Deus da reconciliação. E Ele diz na sua palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, tudo que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? O ministério da reconciliação. Se você é uma mãe ou um pai evangélico, o pai ideal da Bíblia Sagrada, que nós estamos aqui lendo nessas passagens, ele aceitou incondicionalmente, ele aceitou o seu filho. Ele não fez condições, o pai não apresentou condições para o filho, para a reconciliação. Ele não disse, agora você tem que lavar o quintal todo dia da casa, você tem que acordar 4 horas todos os dias para buscar o pão. Não. Ele não disse nada. Ele disse, filho, venha cá, e o abraçou. Esse é o pai da Bíblia. Amado, nós estamos aqui falando de perdão, de reconciliação, de amor. A linguagem do amor é a linguagem física. O pai correu, o pai o abraçou, o pai beijou seu filho. Olhe, toque, abrace, beije, mostre afeto pela sua família. Isso vai lhe evitar muitos problemas com os filhos, amado. Há pais que não têm esse hábito de fazer desta forma.